Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo número 2. Nós vamos meditar nesta noite nos versos de 13 a 22. Embora o verso 13 tenha sido tratado na nossa última exposição, eu preciso, por força do contexto, retornar ao verso 13. E o tema da nossa exposição nesta noite é co-herdeiros em Cristo Jesus. Co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós estamos explicando versículo após versículo a carta de Paulo aos Efésios, à igreja, aqui nos domingos à noite, em nossa igreja. E Deus nos tem dado graça na exposição desta preciosa carta de Paulo. Paulo escreve esta carta com a finalidade de edificar a igreja do Senhor ali na cidade de Éfeso. Colocar a visão correta das coisas. Às vezes nós temos a visão de olhar os problemas da nossa vida através da lente mundana. E aí Paulo ele coloca-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus para olharmos dos céus para a terra, para os nossos problemas e as nossas dificuldades. E ele abre o capítulo 1, como nós vimos, declarando essas bênçãos inefáveis que o Senhor dá à sua igreja através de nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas nos norteando, nos abençoando com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Dentre elas nós vimos a eleição, a predestinação, a adoção de filhos, a herança pactual do Senhor, a existência e habitação do Espírito Santo como Senhor e selo do pacto da graça do Senhor. Nós vimos também os fundamentos que ele coloca para a vida da igreja como povo de Deus. Nós vimos também que Paulo ele discute para nós, ele coloca para nós as três estruturas do pensamento paulino na ordem trinitária da salvação. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo aplica e nos chama à comunhão com a igreja do Senhor. No capítulo 2 nós vimos que o apóstolo Paulo ele inaugura essa nova sessão apresentando a nossa condição pré-queda, aliás, a nossa condição pré-Cristo, no estado de queda, de total morte e alienação do Senhor. Nós vimos que, de fato, o Senhor ele nos chamou, estando nós no nosso estado de morte espiritual, e ele vai falando desse estado de rebeldia que há nos filhos da desobediência, naqueles que estão arruinados e alienados do Senhor Jesus. Nós vimos também que nós, antes de Cristo, nós éramos alienados do mundo, abandonados ao mundo, rejeitados ao mundo e também pessoas ateias na vida prática de viver, como nós vimos na última exposição. Chegamos agora no versículo de números 13 até o verso 22. E aí é interessante, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando que maneira ilustrar o que Paulo está discutindo aqui nesse texto. Em 1989, alguns de vocês não eram nascidos na época, eu tinha meus 9 anos de idade, quando a TV noticiou um fato emblemático na história da nossa sociedade. O fato emblemático é que havia um muro que dividia uma única nação. O famoso Muro de Berlim, ele dividia a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha nem sempre foi o país que você conhece unificado. Era um país dividido. O mesmo povo, de um lado tinha mãe, de outro lado tinha filho. De um lado estava quem queria a prosperidade, vivendo no sistema capitalista. Do outro lado, havia quem queria o controle total do Estado, vivendo no sistema comunista. O comunismo estava ruindo na década de 80. Ruindo não quer dizer que ele acabou.
Mas na década de 80 estava havendo a cisão do sistema comunista soviético e, consequentemente, a Alemanha, que estava dividida de um lado oriental, de um lado ocidental, ela edificaram o muro. Quem tentasse passar para o lado onde havia prosperidade era fuzilado, era morto. Mas o que é interessante é que em 89 um grupo de jovens e pessoas pegaram suas picaretas, seus martelos e foram contra o muro e derrubaram o muro, colocaram o muro abaixo. Hoje, nos dias atuais, nós vivemos momentos na igreja onde nós levantamos muros que já foram desfeitos por Jesus Cristo. Levantamos o muro da indiferença, levantamos o muro da malquerência, levantamos o muro da inimizade no seio da igreja, levantamos o muro das relações interpessoais quebradas, falhadas por causa do pecado, e nós queremos continuar levantando o muro. Olha, você fica no seu grupo e eu fico no meu grupo, você fica no seu lado e eu fico no meu lado de cá da vida eclesiástica. Vivemos assim na igreja. E estas coisas, elas precisam ser desfeitas, porque nós estamos levantando muros que Cristo já destruiu. Um outro ponto que nos se destaca nesse texto é que em Cristo nós já somos herdeiros de todas as bênçãos que nós carecemos na pessoa bendita do Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero tratar deste assunto com parcimônia com vocês, para que vocês aprendam e vivenciem a vida clara do Evangelho. A primeira verdade que nós vemos nesse texto, que nós lemos, irmãos, é que Paulo, para mostrar essa condição de co-herdeiros com Cristo, ele primeiro, previamente, ele apresenta a condição dos gentios através de Cristo. Está aí nos versos de 13 até o verso de número 16. Aí ele começa no verso 13 dizendo: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, ele pode ser um corpo com os judeus, diz o texto bem claro, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede ou o muro da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui agora você observa que o apóstolo Paulo, ele começa a colocar a ideia de que agora na igreja cristã um só corpo com os judeus. Os gentios agora, eles formam um único corpo com os judeus. Antigamente nós observamos que na tradição judaica, o judeu ele agradecia por não ser mulher, e por não ser escravo, e por não ser gentio. Nessa perspectiva judaica, daquele contexto em que Paulo escreve esta carta, ele agora desafiando a igreja que era composta de um público gentílico e de um público judeu. Lembremos que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros criadores e frequentadores da igreja eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que esses judeus, eles não vieram para a igreja assim, é uma coisa automática. Fulano se converteu e agora largou tudo, abandonou tudo que ele tinha, todas as velhas práticas acabaram porque ele agora é crente. Não é assim. Este público agora na igreja, convertido ao cristianismo, que eram judeus, eles vinham com costumes judaicos para a igreja. Diziam assim: olha, você para ser salvo, você precisa se circuncidar. Você para ser salvo, você tem que guardar dias santos, festas santas. Aí eles começaram a criar os muros que Paulo está tratando aqui. Então, por causa dessa situação, Paulo ele agora começa a dizer: agora vocês em Cristo, vocês são um único corpo. Por quê? Por causa de Jesus, que é a nossa paz. É isso que ele diz: em Cristo Jesus, vós estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue dele, porque ele é a vossa shalom, ele é a vossa paz. Aquilo que guerreava, aquilo que causava problema, é desfeito na pessoa de Jesus. Eu preciso olhar para o outro que está comigo, que caminha comigo, que anda comigo na mesma jornada, alguém em Cristo Jesus, alguém que na minha perspectiva cristã foi transformado pelo Evangelho do Senhor.
Agora, por causa de Jesus, diz Paulo, que ele derrubou a muralha por meio da divisão, ou seja, aquela divisão que foi colocada, aquele muro levantado. E qual era a divisão que era estabelecida, segundo o nosso texto, que causava separação? Aquela lei dos mandamentos contida nas ordenanças. Aqui não é que Paulo esteja contra a lei de Deus. Paulo não está se levantando contra o decálogo. Paulo não está se levantando contra a lei moral de Deus. Paulo está dizendo que os judeus usaram a lei para causar separação dos mandamentos, das ordenanças que eles criaram, para que aqueles dois povos agora fizessem um novo homem fazendo a paz. Ele fez um novo homem nele mesmo, trazendo a paz. Essa divisão por causa das leis e ordenanças, aquela lei dos mandamentos e ordenanças que uma vez separou os judeus dos gentios, agora é desfeita. Porque agora tanto o judeu quanto o gentio perceberam, dentro da perspectiva do ensino paulino, que a lei, ela tanto condena o gentio quanto o judeu, por não obedecerem à lei de Deus. Se você não obedece à lei de Deus, se você não guarda a lei de Deus, essa lei continua sendo a sentença sobre a sua cabeça, a espada contra a sua vida. Entretanto, na pessoa bendita de Cristo, que cumpriu toda a lei, agora não há mais essa necessidade, não há mais esse problema, essa barreira, aquilo que o judeu levantava como impedimento de ter relacionamento com o gentio, ela cai pela cruz de Cristo Jesus. Aquilo que de fato provocava a inimizade, pela sua morte, diz o texto, ele, Jesus, aboliu, ele criou aquilo que havia criado a inimizade, ele agora criou a unidade entre judeus e entre gentios. Essa unidade aponta para o fato no verso 15 de que ele aboliu na sua carne, no seu sacrifício, naquilo que ele faz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E aqui é interessante quando ele diz que, de fato, ele aboliu essas leis, mandamentos e ordenanças, a ponto de que Cristo, no seu sacrifício vicário, através da vida dele, ele que é o templo do Senhor, ele que é aquele que é o legislador, as cerimônias exigidas no período veterotestamentário, os animais imolados, os animais sacrificados, toda aquela estrutura templária do Antigo Testamento, tudo aquilo que era exigido, o cordeiro sacrificial, para mostrar a comunhão do cristão, do crente do Antigo Testamento com Deus, ela é desfeita na pessoa de Cristo. Porque o cordeiro esperado, o cordeiro amado, o cordeiro querido já havia chegado. Ou seja, aquela lei, a lei de Moisés dada no Sinai, agora ela não tem mais o peso punitivo sobre a igreja do Senhor, por causa de Cristo Jesus. Agora, observe bem o nosso texto. Ele diz no nosso texto que, de fato, essa separação que estava no meio, a inimizade, porque a inimizade é esse muro que foi levantado por judeus para que não tivesse diálogo, conversa, amizade, companheirismo, crescimento com os gentios, foi desfeito. Agora pense cá comigo o contexto que Paulo está. Imaginemos que essa igreja aqui ela é composta de judeus e gentios. Os judeus, eles têm hostilidade aos gentios. Então imagine a seguinte cena: de um lado sentava judeu, do outro lado sentava gentio. De um lado os judeus diziam, nós estamos certos. Do outro lado os gentios se sentiam humilhados e ultrajados. Daí você entender o contexto anterior, quando Paulo vai dizer que eles eram chamados de incircuncisão por aqueles que se achavam circuncisão na carne, feita por mãos humanas. Porque Paulo, de maneira muito categórica e peremptória, estabelece a igreja e diz, olha, vocês judeus não têm mais autoridade, mais vida, mais espiritualidade do que os gentios. Pelo contrário, vocês precisam de Cristo, tanto um quanto o outro. Então imaginemos isso nesta igreja aqui. Judeu de um lado, gentil do outro. Imaginemos agora, terminando o culto, você tendo um comércio e tendo um gentil que é crente da sua igreja, iria comprar no seu comércio, você não o trataria com dignidade, porque ele é simplesmente gentil. Aqui Paulo diz que o Senhor, ele desfez essa inimizade. Agora, por causa de Jesus,
que fez a paz, ele reconciliou tanto judeus quanto gentios em um único corpo através da cruz, diz o texto. Está aí no nosso verso aí de número 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A primeira verdade que nós temos agora estabelecida no texto, no verso 16, é que a reconciliação que a igreja carece, que a igreja precisa, ela só é possível mediante a obra de Jesus. Não há ninguém que possa dizer assim, os gentios, veja, Paulo está dizendo, gentios, vocês são reconciliados com Deus por causa da obra de Cristo. Mas ao mesmo tempo, esta obra de Cristo faz com que tanto judeus, ambos em um só corpo, que é a igreja de Deus. Então esse só corpo com Deus, que é a igreja, Deus se relaciona com a igreja por intermédio da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus na cruz. Ele destruiu pela cruz, pelo sacrifício, a inimizade natural entre judeus e gentios. Quando eu olho essa perspectiva cristã, eu percebo como nós estamos longe da verdade do Evangelho. Eu percebo quanto nós estamos longe dessa verdade quando nós alimentamos algum sentimento de ira e de insatisfação com o outro. Quando nós alimentamos qualquer sentimento de rejeição ao outro por causa da má compreensão que nós temos do que o Evangelho nos ensina sobre relacionamentos interpessoais. Aqui de fato o Senhor Jesus, de maneira muito clara, nos ensina através do ensino paulino, que devemos olhar para a cruz como resolução, como aquela que resolveu não apenas o problema do pecado, mas aquela que resolve o problema das inimizades, dos conflitos, das autodestruições dos relacionamentos. Agora, de maneira muito clara, o Senhor Jesus, através de Paulo, nos ensina que é por intermédio da cruz que Ele destrói toda a inimizade. E como é que Ele faz isso? Agora, Ele pode evangelizar tanto um grupo quanto o outro. Verso 17 e verso 18. Diz o verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe. Paulo se dirige agora aos gentios. Primeiro, Deus veio e trouxe o evangelho através de Cristo aos gentios. E como é que Ele faz isso? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A ideia de Paulo é dizer assim, olha, o fato de Cristo morrer na cruz, redimir pecadores, salvar pecadores, aponta para o ato evangelizador de Deus em trazer os gentios que estavam longe para perto, através do Evangelho. Daí eu entender o poder restaurador do Evangelho. Foi o Evangelho que fez com que você chegasse a esta igreja. É o Evangelho que faz com que você se mantenha na igreja. É o Evangelho que faz com que você conviva com o outro na igreja. É o Evangelho e não é outra coisa. Eu jamais faria parte de uma igreja onde as pessoas me magoam, onde as pessoas me ferem. Seja bem-vindo ao cristianismo. O cristianismo é exatamente isso. O cristianismo nos mostra a nossa incapacidade de amar naturalmente. O cristianismo nos mostra a nossa incapacidade de vivermos de maneira reconciliatória com o outro pelo nosso próprio esforço. É necessário que Cristo venha, morra na cruz, sacrifique-se em prol do seu povo, do seu eleito, e o próprio Cristo venha e evangelize ou traga as boas novas de paz aos que estavam longe, mas também aos que estavam perto, diz o texto. Quem são esses aos que estavam perto? Certamente é uma referência aos judeus, porque os judeus eram um grupo que conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia o decálogo do Senhor, e era dever deles levar o evangelho aos ímpios, aos incrédulos, aos gentios, mas eles não faziam isso. E agora vem Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, morre na cruz do Calvário e traz exatamente essa evangelização da paz, tanto a um quanto ao outro. Aqui de fato Paulo está querendo mostrar à igreja a necessidade da unidade, a necessidade de viver em unidade diante do Senhor. Agora observe bem o nosso texto ainda. Ele diz que por causa de Jesus que veio e pregou a paz àqueles que estavam longe, os gentios, e àqueles que estavam perto, os judeus. Ele pregou a paz, ele ensinou a paz, ele proclama a paz. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus ele não quer conflito na sua igreja.
Deus ele não quer a briga costumeira que nós vemos nas igrejas, de modo particular nas igrejas locais. Há uma necessidade de nós olharmos para o outro como alguém que é resgatado, alvo do amor de Deus, salvo pelo Senhor Jesus. Mas veja, por causa de Jesus, diz o nosso texto, o que foi que Deus fez? Por Ele mesmo, diz o texto, por Ele mesmo, ambos têm acesso a um Espírito que é a pessoa bendita do Pai. E aí diz o texto, né? Verso 16, reconciliar-se por um só corpo Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, mas também paz a vós que estavam perto, porque por Ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um único Espírito. E aqui nós aprendemos algo interessante no nosso texto. A mediação, a obra mediadora de Cristo, que leva-nos até o Pai, nos conduz até o Pai, nos leva até aquele que é Senhor absoluto. Paulo está dizendo assim, porque através de Cristo, ambos, tanto judeus quanto gentios, têm acesso ao Pai. Qual é o foco aqui que Paulo está colocando? Não há mais necessidade de um sacerdote. Não há mais necessidade de um animal sendo imolado para que eu me aproxime de Deus. Não há mais necessidade de nenhum instrumento que me coloque com Deus ou em paz com Deus. Não há mais esse acesso restrito. Não são mais os especialistas, não são mais os sacerdotes, os sumos sacerdotes que dão agora acesso, oram por mim, intercedem por mim, pedem a Deus por mim. Não, agora eu tenho livre acesso direto ao Pai. E aqui é um detalhe muito interessante. Porque quando Paulo usa essa linguagem, Paulo está dizendo para o judeu, você não precisa do templo. Você não precisa do templo. Lembre-se na mente do judeu. Para o judeu o templo era tudo. O templo era o fundamento da sua vida religiosa. O templo ele era o fundamento da sua comunhão com Deus. O templo na mente do judeu era algo sagrado, algo santo, algo que simbolizava a presença de Deus. E para eles estar no templo era algo real, verdadeiro. Lembremos quando o autor aos Hebreus escreve lá no capítulo 10 que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Não era simplesmente o fato da ausência no culto. Era o fato de que eles estavam abandonando a sinagoga de Deus, que é a igreja, e voltando para o templo. O templo ele estava erguido, os sacrifícios estavam acontecendo, a coisa pomposa estava ali, o culto era lindo, era belo, era a coisa mais linda, era todo um culto voltado para a estrutura veterotestamentária no templo. Mas na igreja do Senhor o culto era simples, havia simplesmente a pregação da palavra, havia simplesmente a pregação do evangelho, havia de fato o cântico dos salmos, e havia de fato as orações dos santos. Este era o culto do Novo Testamento. Um culto simples, um culto sem pompa. E aí quando ele olha e Paulo escreve isso na carta aos Efésios, Paulo está colocando-nos frente a frente com essa realidade. Ele está dizendo assim, olha, preste atenção, ele veio, evangelizou a vocês que estavam longe e a vocês que estavam perto, porque por ele, nós ambos, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai. Eu não preciso mais de uma estrutura templária. Eu não preciso mais orar dentro da estrutura de um templo. Eu preciso entender isso com maneira muito clara. Paulo não está sendo aqui o promotor do desegregismo, não como algumas pessoas pensam. Paulo está dizendo que a espiritualidade judaica deveria estar além do templo. Porque no ano 70, esse templo seria destruído. Como o Senhor Jesus havia anunciado em Mateus capítulo 24, que ali haveria a destruição do templo, quando traria o juízo de Deus sobre a nação de Israel, e a vida religiosa do povo seria destituída. E aí quando você é um cristão, e você havia abraçado o evangelho como judeu, ele agora é judeu, mas ele tem agora uma visão cristã do mundo, ele olha para o mundo. Paulo agora quer fixar isso na mente dele. Você não precisa mais do sacerdote, você não precisa mais fazer uma confissão auricular ao pé do ouvido do sacerdote para que você receba a perdão de Deus. Não, agora você tem livre acesso ao Pai, você pode orar a Deus, você pode, não tem mais o santo dos santos, não tem mais um véu, o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais tempo
templo para lhe impedir de ter uma conversa franca, direta e objetiva com Deus Pai, tanto você judeu quanto você gentil. A liberdade de servir a Deus, estar na família dele, era algo que Paulo estava querendo colocar em evidência aqui no texto. Mas não apenas isso. Esse acesso não é simplesmente direto ao Pai, mas é um acesso, digamos assim, assistido pelo Espírito Santo. É-nos dito isso no texto, no verso 18. Porque por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Aqui, de fato, a doutrina pneumatológica, a doutrina do Espírito Santo de Paulo, se coloca aqui de maneira evidente. O acesso ao Pai é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 34 vai dizer isso. Mas também o acesso ao Pai é através da assistência do Espírito Santo. Capítulo 8, verso 26 e 27 de Romanos, onde é nos dito ali que o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como nos aproximar em oração do Pai como convém. Mas é o Espírito Santo que me conduz a este acesso direto ao Pai. Então eu posso livremente hoje dobrar o meu joelho, orar a Deus, confessar os meus pecados, pedir a sua graça, a sua direção, a sua condução para a minha vida, sem precisar de um sacerdote. Isso tem implicações sérias para nós. Vivemos uma cultura do empoderamento eclesiológico, onde os líderes religiosos detêm o poder da oração, onde o pastor, a oração do pastor é mais poderosa, onde a oração do pastor é mais eficaz, onde a oração do pastor é mais suficiente, onde a oração do pastor, Deus vai atender a oração do pastor. É esta teologia que é vendida pela igreja moderna. Mas a Escritura Sagrada, a Bíblia que eu leio e a Bíblia que você lê, diz outra coisa. Diz que o acesso que eu tenho ao Pai não depende de um guru religioso, não depende de um líder religioso. O acesso que eu tenho direto ao Pai depende da ação sobrenatural do Espírito Santo e que me conduz diante de Deus. Então a sua oração tem tanto poder quanto a oração do pastor. Pastor, eu não sei falar. E quem disse que você sabe? E quem foi que disse que o pastor sabe falar direito com Deus? A própria Escritura nos ensina que é o Espírito Santo quem nos ensina e quem nos assiste nas nossas debilidades na oração. É Ele que nos assiste. A palavra assistir lá na língua original grega, ela aponta para a ideia de assistência, de socorrer, porque nós não sabemos orar como convém. E esse não saber orar como convém, ele só é propício agora. O Pai, ele recebe essa oração que nós não sabemos orar, porque o Espírito Santo nos socorre nas horas das nossas orações. Mas isso é por causa da obra de Cristo, diz Paulo. Esse acesso livre. Veja, você tem um acesso livre a Deus. Você não precisa da oração do pastor por ela ser mais forte no seu entendimento. Você precisa viver a comunhão dos santos em oração, na palavra de Deus, na vida eclesiológica, mas na perspectiva de que é Deus, através de Cristo, é o Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, que nos dá acesso livre ao Pai. Então nós vimos essa ideia aqui muito clara no nosso texto, referente à condição dos gentios através de Jesus. Em segundo lugar, consideremos agora a condição dos gentios em Cristo. Nós vimos através, mas vamos agora em Cristo. Veja, nós vimos o que os gentios conseguiu através de Cristo. Agora, vamos ver o que os gentios têm em Cristo. Por que Paulo faz questão de falar isso para a igreja de Éfeso? Para deixar claro para os judeus convertidos que eles não são melhores que os gentios, mas ao mesmo tempo para mostrar que os gentios não são a escória do mundo como ensinavam os judeus, mas que ambos carecem da mesma graça no Evangelho do Senhor. E aí o verso 19, parte A, o que é que ele faz?
Verso 19 ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Oh, coisa maravilhosa nós temos aqui, igreja. Eles agora são co-cidadãos dos santos. Isso aqui é precioso para nós. O apóstolo Paulo agora ele diz assim como conclusão da ideia anterior do verso 18. Ele diz: assim, vocês gentios não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês se tornaram co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Mais à frente Paulo vai desenvolver essa ideia de família de Deus. Então, primeiro, antes eles estavam como? Como é que a vida era dos gentios antes aqui? Antes, eles estavam sem Deus no mundo, diz o verso 12, não é? Ele diz assim no final do verso 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, antes eles estavam sem Deus no mundo, mas agora eles são agora algo muito interessante. Veja, no verso 19, ele diz que antes eles são co-cidadãos dos santos. Mas no verso número 12, eles eram alienados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa. Veja que coisa interessante. O gentio, ele agora, no verso 19, na linha A, é colocado como co-cidadão dos santos. Mas ao mesmo tempo, é nos dito no verso 12, que eles eram alienados ou estranhos à comunidade de Israel e estranhos às promessas da aliança, ou aliança das promessas. Mas agora eles são co-cidadão com o povo de Deus. Ou seja, o gentio agora é um co-cidadão. O que é um co-cidadão? É alguém que não é natural de uma nação, não é natural de um povo, mas ele adquiriu o status de ser um cidadão. E ele é co-cidadão daquele povo naquele momento. Há um outro ponto que é destacado no texto, veja aí o verso 19, é nos dito também que eles são o quê? Eles são família de Deus. Agora são membros da família de Deus. Veja, por quê? Porque antes eles estavam sem Deus no mundo. Deus diz o verso 12 no finalzinho, sem Deus no mundo, eram ateus. E aí a minha pergunta que eu faço para você, aonde ele encontra a família de Deus? Você pode perguntar, Deus tem família? Tem, mas onde ele encontra a família de Deus? Porque ele era ateu, ele estava sem Deus no mundo, ele não tinha esperança, ele estava arruinado, ele estava longe das alianças, longe da comunidade de Israel, ele não tinha a promessa de redenção, mas agora ele é família de Deus. A igreja, irmãos, é a família de Deus. Mas agora eles são membros da família de Deus. Isso tem uma implicação muito grande para nós. Há pessoas aqui em nossa igreja que não têm famílias que congregam conosco. Há alguns que têm familiares incrédulos que não querem nada com o Evangelho de Jesus. Às vezes têm dificuldades no seu lar e na sua família e não sabem como lidar com isso. Às vezes querem ter um modelo de família e não sabem como lidar com esse problema do modelo de família. E quando você olha para a igreja de Jesus, ela é tudo isso, ela supre essa carência destes membros da igreja de Deus. Porque ele vai olhar para a igreja como sua família, como aqueles que de fato temem ao Senhor. Lembro-me que uma certa feita, quando eu tomava conta de uma igreja lá no Recife, eu lembro que um rapaz, ele passou mal, um problema de coração muito sério, e ele chamou a família, reuniu a família dele, a esposa, os filhos, as filhas, e disse assim, olha, se eu morrer, não abandone a família de Deus, não abandone a igreja, se precisarem de alguma coisa, peça socorro à igreja, porque a igreja é a nossa família. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós conseguimos viver melhor neste mundo, porque Deus não abandonou a você. Lembre-se do que é dito o salmista, Deus fez com que a mulher estéril vivesse em família, Deus fez com que você vivesse numa família, a família chamada igreja, a família da aliança, a família do pacto. Então quando Paulo ele diz aqui no verso número 19, na última linha, que sois da família de Deus, ele está nos dizendo exatamente que a igreja é a família do Senhor.
É a família que nós carecemos. É a família na qual nós somos alimentados, nutridos com a palavra do Evangelho. Então Paulo está dizendo para o judeu: judeu, você acha que perdeu sua família lá no mundo? Você acha que... Porque quando ele se tornou judeu, quando o judeu se tornou cristão, agora ele era alvo da perseguição dos seus patrícios. Seus bens eram confiscados, seus bens eram arrastados. Nós vimos isso quando nós fizemos a nossa série de exposições em Tiago aqui na igreja. E nós vimos naquela ocasião a importância de entender esse contexto. Veja, não é fácil para um judeu agora abraçar o Evangelho, abraçar Jesus Cristo, abraçar o Senhor. Porque agora ele conheceu o Senhor, voltou para casa todo feliz, tentou contar para a família. E a família o tem como louco e o expulsa de casa, ou até faz com que os seus bens sejam confiscados sem direito à herança. E agora eles estão precisando de quem? Da igreja como família de Deus para cuidar deles. E isso é interessante, se você já leu ou já assistiu a alegoria ao peregrino, você vai ver exatamente isso na figura de cristão. Quando o cristão, de alguma forma, ele conhece o Evangelho, a graça do Evangelho em Cristo Jesus, ele vai de maneira muito peremptória e conta da alegria de conhecer o Evangelho para sua esposa e para os seus filhos, e eles desprezam. Ele sai da cidade de destruição e segue para a cidade celestial. Ou seja, ele vai procurar a família de Deus. A igreja do Senhor é essa família, e essa família precisa ser de fato reconhecida na nossa vida como crentes. Assim Paulo, ele diz para a igreja dividida, e aquela igreja que estava dividida, ele quer que entenda que eles não devem ser uma família desunida, mas são família de Deus. Isso nos leva para uma outra proposição que o texto levanta, está nos versos 20 a 22 do nosso texto. Olha o que é que Paulo vai dizer agora sobre esta igreja. Vocês são famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que coisa interessante Paulo agora coloca aqui para nós. Paulo, ele de maneira muito interessante, eles agora fazem parte de um templo santo ao Senhor, ou no Senhor. No verso 20, ele vai usar a figura dos alicerces de edificação. Ele vai dizer: vocês estão sendo construídos como um templo, como um edifício espiritual. E é interessante, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui eu preciso dar uma pausa aqui para vocês refletirem sobre esse tema. Quando ele coloca aqui edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui Paulo, ele consegue vislumbrar agora os textos do Antigo e do Novo Testamento. Ele está voltado para a palavra do Senhor. Está dizendo que a igreja, ela como edifício espiritual, ela é alimentada, ela é solidificada nos apóstolos, no ensino apostólico, no ensino dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinaram, ou seja, o Novo Testamento. Mas também os profetas, aquilo que é dito no Antigo Testamento. Então Paulo está pegando a parte pelo todo. Ele está usando aquilo que nós chamamos em literatura bíblica de sinédoque, ou aquilo que nós conhecemos na literatura secular como metonímia, a parte pelo todo. Ele usa a figura dos apóstolos para descrever o Novo Testamento e usa a figura dos profetas para descrever todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, você que é crente, está na família de Deus, você não está sozinho, porque veja, na mente do judeu agora que está ouvindo e na mente do gentil que está ouvindo também. Para o judeu, a pessoa, ela era realmente edificada, era uma pessoa crente se tivesse que ler a Torá, que ler a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo ele tinha que oferecer sacrifícios. O judeu não tinha lei. Romanos capítulo 2 vai dizer isso. Lembra disso? Romanos 2, versos 14 e 15, vai dizer que, versos 15 e 16, ele vai dizer que a norma da lei é gravada no coração dos homens, e estes homens, eles agem de acordo com a lei, testemunhando de acordo com a lei, mesmo não tendo lei para reger a vida deles. Então, os gentios não tinham lei. Então, se eles não tinham lei, eles não tinham a lei, as promessas nós vimos, a lei, os pactos, a lei, a palavra, os oráculos de Deus. Mas agora, na igreja cristã, ele tem tudo isso. O que ele tem? Eles têm o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no ensino dos apóstolos. E ele tem a palavra de Deus no Antigo Testamento através dos profetas. Agora, o que ele diz para nós? Sendo ele, que em Cristo,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja que coisa fantástica. Paulo está dizendo que a unidade do Antigo e do Novo Testamento se encontra na pessoa de Jesus. Jesus é o fundamento da sua pregação. Jesus é o fundamento da vida da igreja. Então nós, como crentes que fazemos parte da família de Deus, por que nós devemos ficar brigando um com o outro? Por que a gente vive discutindo um com o outro? Por que a gente vive inimizade um com o outro? Paulo diz, parem com isso. Vocês têm o mesmo fundamento, vocês têm o mesmo Cristo, vocês têm a mesma pedra angular, vocês têm o mesmo ensino. Paulo está combatendo a ideia judaica da época e a ideia gentílica. O judeu não gostava do gentio e o gentio não gostava do judeu. Primeiro, porque o gentio entendia que o judeu não entendia que eles tinham a revelação de Deus e não deveriam compartilhar com ninguém. O gentio entendia que o judeu era exclusivista, racista e contrário a tudo aquilo que a humanidade seria. Então você tem um problema estabelecido e Paulo resolve o problema dizendo: a igreja é o edifício espiritual de Deus, no qual você aprende a doutrina do Evangelho e a doutrina do Antigo Testamento, sendo Cristo a pedra fundamental de ambos os documentos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Daí nós pregamos o Antigo Testamento procurando Jesus e pregamos o Novo Testamento olhando Jesus. São duas verdades fundamentais que nós devemos ter na vida como crentes no Evangelho do Senhor. Agora, observe bem, seguindo a nossa exposição no nosso texto, veja agora o verso 21, o que é que Paulo faz no verso 21. Ele diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser o quê? Santuário dedicado ao Senhor. Paulo ele começa com a figura de um edifício sendo construído. E esse edifício sendo construído, ele está sendo edificado, ele está sendo bem ajustado. A ideia de bem ajustado aqui, gente, é a ideia de estar colocado em ordem. Todo bem organizado. Então uma igreja que é alimentada com a palavra dos apóstolos, com a palavra dos profetas sendo edificada, ela consegue viver de maneira ajustada e não desarrumada, não desconexa. Essa é a ideia. A ideia de bem ajustado aqui é a ideia de um osso fixado junto ao outro, junto com a junta. As juntas e medulas e ligaduras, tudo junto, tudo organizado. A figura de um ortopedista consertando os ossos quebrados. Então Paulo está sendo esse mestre de obra, esse ortopedista, esse criador, esse edificador, através da pregação que ele está fazendo aqui, mas ao mesmo tempo através daquilo que Cristo é para a igreja, o fundamento, o alicerce, é Cristo. Então o santuário ele vai crescendo para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então a igreja é o santuário de Deus. Percebe o que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo assim: olha, não é o templo que é o santuário de Deus, mas é a igreja. Porque o templo deixará de existir, seguindo a profecia de Jesus em Mateus 24. Tenha isso em mente quando lê Paulo falando sobre esse assunto. Então ele olha para a igreja e diz assim: olha, gentios, entendam, vocês estão dentro da igreja, que é o verdadeiro santuário de Deus. Que ela cresce, ela desenvolve, ela está amadurecendo, essa figura aqui que Paulo coloca para nós. E aí ele vai dizer assim: no qual também vós, verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele coloca uma coisa interessante. Ele agora olha para a igreja de maneira coletiva no verso de número 21 e diz que a igreja de maneira coletiva é o santuário dedicado ao Senhor. E agora os membros de maneira individual estão sendo edificados para serem a habitação de Deus no Espírito. Deus habita individualmente na vida de cada membro da igreja. Percebe a importância que você tem da perspectiva bíblica de que você é um com Cristo? Muito bem. Quais são as aplicações que nós podemos aprender desse texto e trazer para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus? A primeira verdade que nós podemos aprender aqui é que você deve entender qual é verdadeiramente a condição de estar fora de Cristo. Primeira verdade que você precisa entender, o que significa estar fora de Cristo. Bem, estar fora de Cristo indica que é uma pessoa que está ainda alienada e estranho na participação das alianças e da promessa de Deus
estando longe do povo de Deus hoje. É alguém que está longe da igreja. É alguém que não tem compromisso com o Senhor. É alguém que não tem interesse pelo Senhor. É alguém que não tem interesse pelo dia do Senhor. É alguém que não ama o dia do Senhor. É alguém que não ama a igreja de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que uma pessoa que ela está fora de Cristo é uma pessoa que não tem base para ter esperança de passar pela vida sem ver a bênção de Deus, porque ele está se guiando pelo mundo. Em outras palavras, um mundano é alguém que passa pela vida sem receber a bênção de Deus. Ele diz que é crente, ele vem à igreja, ele faz oração, ele lê a Bíblia, ele faz tudo o que é mecanicamente feito, mas o seu coração está no mundo. Ele está alienado de Deus. Ele está alienado do Senhor. Ele está vivendo em separação de Cristo e dos irmãos. Agora, você precisa também entender o que foi realizado através de Cristo na sua vida, para você largar o seu mundanismo, para você largar a sua estrutura mundana de pensar. Primeiro, o que é que ele fez? O que foi que Cristo fez por nós, igreja? Ele pôs fim à antiga lei. Não devemos mais procurar ser justificados pela lei. A lei não pode mais me justificar, porque alguém já me justificou, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. A segunda verdade é que ele procurou unir tudo em um único corpo, a igreja. Não devemos tentar desfazer a obra de Cristo na cruz do Calvário através de uma divisão sectarista, religiosa, emocional e interpessoal. Aprendam que a igreja de Jesus, ela é muito mais ampla do que o nosso sentimento faccioso de não viver em unidade com os santos. Quando você quebra essa unidade, você não entendeu a perspectiva do que foi que Cristo fez na cruz do Calvário em benefício da igreja. A terceira implicação que você precisa levar para a sua vida é entender o que nós nos tornamos em Cristo Jesus. O que você se tornou em Cristo? Primeiro, você se tornou co-cidadão dos santos. No maravilhoso reino de Deus. E devemos viver de acordo com esse reino. Você é co-cidadão dos santos. O problema nosso é que nós perdemos contato com a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, batalhamos, lutamos, choramos, sofremos, vivemos uma vida, porque estamos numa vida ainda maculada pelo pecado, sim, mas justificado pela graça de Deus. Mas a igreja militante, irmãos, os santos que estão nos céus, é a igreja de Deus, a qual nós faremos parte um dia. Então você também é co-cidadão dos santos, você também habita nos lugares celestiais em Cristo, por causa de Cristo. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. E porque nós negligenciamos esse princípio imperecível da palavra de Deus, desprezando o culto de Deus, desprezando a igreja de Deus, desprezando a comunhão dos santos, desprezando o viver em comunhão com o Senhor. O que nós conseguimos em Cristo, que nos tornamos em Cristo, irmãos? Diz o nosso texto também que nos tornamos o quê? Membros da família de Deus. Ou da casa, né? A palavra família, oikia, pode ser traduzida também por casa. Então somos membros da casa ou da família de Deus. Qual a implicação disso? Comporte-se e trate um ao outro como família de Deus. O irmão que você critica, o irmão que você apedreja, o irmão que você persegue, o irmão que você fala mal, ele é membro da família de Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele é membro da família de Deus. Isso é importante para nós. Uma outra implicação que nós aprendemos aqui, devemos levar para a nossa vida como cristãos, é que nós nos tornamos também templos de Deus, no qual Deus habita em nós
através do Espírito Santo, e devemos tomar cuidado agora para não profanar o santuário de Deus, que é o nosso corpo, que é a habitação dele. Paulo ele vai discutir isso com mais profundidade e propriedade lá em Romanos capítulo 6, quando ele vai falar exatamente desse tópico, nos versos 19 até o verso 20 daquele texto. Quando ele vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quero concluir, irmãos, esta exposição apontando algumas coisas verdadeiras para nós. Embora Paulo possa estar falando em termos gerais ou em termos corporativos, eu acredito que as implicações que nós vimos do que ele disse afeta cada um de nós de maneira pessoal. Cada um de nós é afetado por aquilo que Paulo diz nesse texto. Com a salvação vindo para os gentios por meio de Jesus, nós temos um benefício em nível individual em nossa vida. É a obra de Cristo que nos alcançou, foi a obra de Cristo que nos alcançou, foi a obra do Senhor que nos trouxe a comunhão com Deus. E por isso devemos olhar para a igreja, orar por nossa igreja, orar para que nós cresçamos como edifício de Deus, casa de Deus, povo de Deus. A segunda realidade é que, com a salvação vindo para os gentios por meio de Jesus Cristo, nós também, cada um de nós, tem uma responsabilidade individual de viver de acordo com o santo chamado, como filhos e filhas do reino de Deus, como família de Deus e como templo de Deus. Por que nós negligenciamos essa vida de santidade diante de Deus, rejeitando o seu dia, a sua adoração e o seu culto? Qual é a sua condição em relação a Jesus Cristo nesta noite? Você está em Cristo ou você está fora de Cristo? Você está em comunhão com o Senhor ou está em desunião com o Senhor? Você se beneficiou da obra que foi feita através de Cristo na cruz do Calvário? Ou você continua distante a estas promessas pactuais? Você está vivendo como uma pessoa que agora de fato está em Cristo e vive sob este fundamento, ou é alguém que está longe dessa verdade? Qual é a sua condição hoje em Cristo Jesus? Que Deus possa de fato fazer com que nós possamos refletir sobre isso e que o Espírito Santo aplique isso em nossos corações, para que possamos viver como família de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que o Senhor possa aplicar isso em nossas vidas. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo a palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra, Deus. Pregado, Deus, exposta nesta noite, ó Deus, a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa aplicar essas verdades que nós ouvimos, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, que é Tua igreja, Teu povo, ó Pai. Nós possamos, ó Deus, vivenciar isso na prática, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser família do Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, derrubar toda a parede de separação, ó Deus, que há, ó Deus, entre nós. Não permita que nós criamos, ó Deus, edifiquemos, ó Deus, muros que causam divisões entre nós, Senhor. Isso fazendo assim a obra preciosa do Senhor Jesus na cruz do Calvário em nosso benefício, Senhor. Pai amado, nos aprova, ó Deus, como Teu povo, ó Deus. Faz com que cada um de nós se ache em Cristo Jesus, ó Pai. Que se ache no temor santo do Senhor, ó Pai. Reconhecendo que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade tem estado sobre nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite. Que ela possa, de fato, ó Deus, reinar, ó Deus, em nossas vidas. E que o Senhor possa, de fato, ó Deus, transformar as nossas vidas, ó Deus, em vidas, ó Deus, que de fato glorifica e exalta o Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai, é o que nós Te oramos e Te agradecemos em Jesus Cristo. Amém.